Me contaram uma história engraçada recentemente que eu divido com vocês. Um homem em São Paulo toca a campainha da casa dele, tipo 1 hora da manhã. Ele já estava de pijama. Ele vai atender a porta e era o filho dele, filho de 18 anos de idade, junto com a namorada de uns 17. Ele fala: pai, obrigado, eu estava sem chave. Ele abre a porta, entra o filho com a namorada. O pai pergunta: mas vamos deixar aqui aberto, né, para depois você poder levar sua namorada com um carro, então não vamos trancar a porta. Ele falou: não, papai, nós não vamos sair não hoje à noite, a gente vai ficar aqui. Aí ele disse que ele estava na calçada, ele não sabia o que responder frente a isso, aqueles dois entrando, e sem querer ele bateu a porta. Ele ficou de pijama no meio da calçada, nos jardins em São Paulo, né? E desesperado, e se deu conta que não tinha a menor ideia de como reagir frente àquilo. Aí ele foi perguntar para o guarda do quarteirão, olha só que... né, disse: olha, eu estava lá, estava dormindo, meu filho toca a campainha, eu fui atender, e quando eu atendo, ele entra com a namorada, e aí diz que vão ficar em casa. Ele se deu conta que ao deixar o filho com a namoradinha ficar em casa, ele saiu de casa, né? E que agora ele não conseguia entrar. E a grande dúvida junto com o guarda era se ele devia ou não tocar a campainha, né? E ao mesmo tempo ele estava de pijama na rua, rezando para que ninguém passasse. Enfim, e viveu aquela situação de constrangimento terrível durante aqueles segundos que para ele pareceram horas, e finalmente ele tocou a campainha, o filho veio, né? E aí, pai, o que você está fazendo aí fora? Nada, meu filho, aproveitei que você chegou, eu fui dar uma volta por aí para tomar um pouco de ar. Mas assim, papai de pijama? Filho, essa hora tinha menos gente na rua, você sabe, né? Formidável e tal, né? E aí foi embora e dormiu. Bom, eu acho que essa história é uma história de muitas. Eu poderia ter escolhido, sei lá, tantas. É que essa é mais recente que me contaram, para dizer que nesse momento nós estamos vivendo sem bula. Nós estamos vivendo no momento do laço social humano, para falar um pouquinho mais complicado, assim, no momento das nossas relações sociais, nós não entendemos mais que respostas a gente tem que dar. E a gente pode acabar na rua de pijama perguntando para o guarda do quarteirão o que fazer frente ao filho chegando aquela hora à noite em casa junto com a namoradinha, né? Ou seja, nós estamos um pouco vivendo pelas tabelas. Vivendo pelas tabelas quer dizer, me vem essa ideia do táxi. Muitas vezes, quando aumenta o valor do táxi, a gente chega em uma cidade, pega um táxi, vai pagar, sei lá, deu X reais, e aí alguém diz: não, não é esse o valor, né? E você corrige o valor por uma tabela. E durante um certo tempo, a gente corrige o valor pela tabela. Eu diria que é a nossa realidade hoje em dia no mundo ocidental, nesse mundo que está vivendo uma passagem fundamental entre o mundo industrial e o mundo globalizado. É o que está acontecendo conosco, nós estamos vivendo pela tabela. A cada momento a gente se põe perguntas e diz: mas como é que a gente tem que reagir frente a isso? Nós não sabemos mais. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente faz esse café filosófico. Aliás, eu tenho profundo prazer de estar, depois de um périplo em várias cidades do interior do estado de São Paulo, de estar de volta a Campinas, porque Campinas não se considera interior, né? Aliás, né, me orgulho muito de ser curador desse café e participo de algumas reuniões decisivas ou decisórias, né? E foi muito engraçado que o pessoal de Campinas, ao dizer: vamos agora levar o café também para as outras cidades, né, importantes que você prefere no interior do estado, não tem Sorocaba, tem Jundiaí, Sorocaba, Bauru, Ribeirão Preto e Santos. Vamos levar para o interior. E eu demorei um certo tempo para entender o que estava sendo dito. Depois eu capturei a mensagem, né, que a diferença entre Campinas e essas outras cidades do interior. Mas enfim, eu já estive em quase todas, menos em Ribeirão Preto, ainda, que vai ser o mês que vem. E tem sido uma experiência ótima, como eu acho que Augusto Rodrigues aqui presente, mais uma vez, parabéns para ele
por essa iniciativa, ele com toda a equipe, né, mas representado por ele, desse café, desse bate-papo. E esse bate-papo, desse modo que a gente começa hoje, ele vai discutir isso. Quer dizer, será que a gente não pode melhorar um pouco essa nossa vida na globalização, que a gente diminua um pouco a vida pela tabela? É o que a gente pretende fazer. Hoje eu vou dar um panorama, vamos dizer, uma localização dessa questão, daí eu ter dado como título a diferença entre o mundo moderno masculino e a globalização feminina. Já já espero que isso fique claro do porquê. A semana que vem, Maiana Zatz, a geneticista, titular de genética da Universidade de São Paulo, vai comentar como responder aos avanços tecnológicos da vida humana que a genética traz e como isso traz desbussolamentos, como isso faz com que as pessoas se sintam muito perdidas. Em seguida, Mônica Waldvogel, na outra sexta, que vai dizer as mulheres lutaram tanto e depois não ocuparam o espaço pelo qual lutaram. Por isso o título que foi eu que sugeri para a Mônica, o medo das mulheres. Todo mundo pensou que o título falava dos homens. Não, é o medo das mulheres pelas mulheres, né? Aliás, o primeiro medo é o da própria Mônica, que tem pânico de falar em público, né? E exigiu, assim, contratualmente, que só viria aqui se eu estivesse do lado dela, né? Para ela fingir que estava entrevistando alguém. Assim ela poderia conversar, né, com todo mundo. Então a gente vai se encontrar, né, nessa conversa e finalmente na mesma linha, na mesma toada, na mesma questão que Mônica levanta, a última reunião vai ser o nosso colega psicanalista, psiquiatra em São Paulo, Ariel Bogoswald, que vai discutir as novas doenças nas mulheres, bulimia, anorexia, né? Quer dizer, novas formas até de o fazer histérico. Nós não temos mais histéricas como antigamente, né? Quer dizer, ninguém mais vai chegar no médico e dizer, ai, ui, meu sais, né? Uma mulher pode ser histérica, mas isso não quer dizer burra. Quer dizer, então não existe mais uma pantomima, não, uma representação dessa forma. Então vamos levantar quais são as novas formas de um sofrimento frente ao sucesso. Não frente à dor, frente ao sucesso, frente à possibilidade. Que eu acho que é o mais interessante quando a gente quebra as relações do bom senso. As pessoas não adoecem frente às dificuldades, as pessoas adoecem muito mais frente às possibilidades, né? Talvez essa seja uma grande lição da psicanálise, né? Ter sucesso é muito complicado, né? Já lembrei isso aqui outras vezes. Sucesso, na própria palavra diz, é você cair da onde você está. A palavra tem ceder, suceder. Você cai, né? E se você se destaca, você sai do grupo, você sai da estase. Então, ter sucesso e ter destaque não é para qualquer um, né? Precisa poder suportar uma coisa dessas, porque você perde o conforto do grupo. Enfim, esse é o nosso programinha de conversa, nesse nosso café, nesse mês, então a gente vai se encontrar várias vezes, e hoje eu começo a nossa conversa sobre esse tema que eu propus, se a globalização é ou não é feminina. É claro que ao propor esse tema, se a globalização é feminina, como diria Bachelard, quando você faz a pergunta, você já tem a resposta, né? É óbvio que eu estou induzindo a resposta sim, que a globalização tem um parâmetro feminino. E para antepor o parâmetro feminino na globalização, nós temos que pensar, então isso quer dizer que o mundo que a gente está deixando para trás, o mundo industrial, o mundo moderno, para contrapor ao mundo pós-moderno atual, seria um mundo masculino? A resposta é sim, seria um mundo masculino. E o que quer dizer ser um mundo masculino? Quer dizer o seguinte, quer dizer que a forma de ter uma satisfação, a forma masculina de ter uma satisfação não é igual à forma feminina de ter uma satisfação. A começar que o homem adora a igualdade. O homem tem prazer na igualdade, né? Ele gosta de grupo. Ele conhece uma menininha, no dia diz assim, vamos sair? Vamos. Quando ele vai buscar a menina, fala, olha, eu marquei um encontro com a turma, algum problema? Total, né? Total problema, né? Mas para ele é importante a turma, é importante o grupo. As mulheres acham terrível em encontrar
uma outra numa festa com a roupa igual a delas, igual a de uma. Os homens adoram, né? Que bom festa de smoking, né? Porque a gente nem precisa ter o smoking, né? Pode sujar à vontade, né? Se acharem feio não é da gente mesmo, é alugado. Quer dizer, não tem o menor problema. A variedade, olha aqui, né? A variedade de tons de azuis, de marrons, das roupas masculinas, né? Tão criativas, não é? Quer dizer, quantas calça jeans tem aqui presente nesse café, né? Quantas camisetas. Quer dizer, é formidável, assim. Agora, então, o homem tem prazer nisso. O homem não acha ruim nisso. Em outro momento, eu já disse aqui, a questão do elogio é claríssima. Quando você elogia um homem, ele acha ótimo. Se você compara, ele acha melhor ainda. Nunca faça essa besteira com uma mulher, né? Jamais compare. Mesmo que você compare com aquela coisa fantástica, né? Tipo, sei lá, alguns tempos atrás eu dava o exemplo de Sharon Stone, né? Que a resposta seria aquela vagabunda que abriu as pernas frente à câmera, né? Quer dizer, jamais compare, né? Quer dizer, a mulher é do detalhe, a mulher faz rede, a mulher é horizontal, né? A mulher tem uma outra forma de se satisfazer. O homem não. O homem quanto mais igual, melhor, né? E o grande estorvo, o grande problema na vida de um homem é evidentemente uma mulher, né? Não tem nada pior, né? Não tem nada pior, né? Ela é algo profundamente incomodativo, que tira o homem, né, do seu bem-estar, da sua igualdade, né? Quer dizer, ele não vive sem ela, como uma representante do outro partido aqui diz, né? Não vive sem ela porque amor é a necessidade de ter um incômodo diário, né? Quer dizer, é necessário realmente a cada dia nós nos renovarmos em nosso incômodo, porque senão nós morreríamos, né? Mas é muito esquisito, não há nada mais esquisito para um homem que uma mulher. E isso não é de hoje, faz muito tempo. Faz tanto tempo que nós temos, inclusive, entre as lendas gregas, a lenda de Pigmalião, escultor e rei de Chipre, que não aguentou mais as mulheres que tinham no mercado daquela ilha e resolveu esculpir uma mulher perfeita em mármore, né? E esculpiu. E a Afrodite, todo homem tem uma amiga cúmplice, né? O Pigmalião tinha a Afrodite, não estava mal de amiga, e a Afrodite transformou aquela estátua em marfim em uma mulher, a Galateia, né? E isso ficou na história. E as pessoas repetem isso porque é um mito masculino por excelência, e os homens querem sempre educar as mulheres. O homem quer sempre educar as mulheres, e o que levou a George Bernard Shaw, o dramaturgo, o escritor George Bernard Shaw, escreveu uma peça de teatro com o nome Pigmalião, que depois, em 1964, foi encenada por George Cukor no filme que todos conhecem, ao menos os acima de 30 anos conhecem, que é My Fair Lady, ou Uma Linda Mulher, tradução no Brasil. Não, no Brasil é Minha Querida Dama, eu não sei em que país. Eu achei graça de ver que a tradução de My Fair Lady no Brasil e em Portugal é diferente o título, mas eu perdi, portanto perdi a graça. Mas, enfim, My Fair Lady, né? My Fair Lady foi levado no cinema em 64, ganhou 8 Oscars, e eu achei algumas cenas de My Fair Lady exemplares para o que eu queria dizer. Porque eu queria dizer do mundo que a gente está deixando, da ordem desse mundo, não através de conceitos psicanalíticos, sociológicos, antropológicos, seja o que for, mas através de vida vivida, de coisas que todos nós vimos no cinema, de todos nós nos identificamos com aquele solteirão ranheta Henry Higgins, representado por Rex Harrison, e que, professor de fonética, fez uma aposta com seu amigo que ele não via há muito tempo, Coronel Pickering. Ele fez uma aposta que ele transformaria uma vendedora de flores do mercado de Londres em uma dama que passaria pelo crivo de entrar num baile real e seria confundido com uma pessoa da nobreza. Ele tinha 6 meses para fazer isso. É o máximo, né? Quer dizer, imagina você conseguir mudar uma mulher em 6 meses, fazê-la igualzinha a um homem. E
E é fantástico, né? Nós vemos, eu selecionei três cenas de My Fair Lady, curtas, porque não dá tempo para namorar no escurinho quando a gente for ver agora o filme, né? Mas 3 cenas curtas de My Fair Lady. A primeira cena, aonde ele já tinha conhecido, ele leva Eliza Doolittle, representada por Audrey Hepburn, para a casa dele e pronto, ele conta o estorvo que é a entrada da mulher na vida de um homem, né? E essa é a primeira cena. A segunda cena é uma cena sobre amizade e a terceira cena é a resolução dele quando ele diz por que raios uma mulher não pode ser mais parecida com um homem, que é a pergunta por excelência dos homens, ao menos de todos os obsessivos. E os homens têm uma predileção por essa neurose. Então, toca bastante pessoas. Vamos ver a primeira cena, por favor? Eu que não vejo aqui. Do filme, cena número 1. Isso. I find the moment a woman makes friends with me, she becomes jealous, exacting, suspicious, and a damn nuisance. And I find the moment I make friends with a woman, I become selfish and tyrannical. So here I am, a confirmed old bachelor, and likely to remain so. Well, after all, Pickering, I'm an ordinary man who desires nothing more than just an ordinary chance to live exactly as he likes and do precisely what he wants. An average man am I, of no eccentric whim, who likes to live his life free of strife, doing whatever he thinks is best for him. Well, just an ordinary man. But let a woman in your life, and your serenity is through. She'll redecorate your home from the cellar to the dome, then go on to the enthralling fun of overhauling you. Let a woman in your life, and you're up against a wall. Make a plan and you will find she has something else in mind, and so rather than do either, you do something else that neither likes at all. You want to talk of Keats or Milton, she only wants to talk of love. You go to see a play or ballet, you spend it searching for her glove. Let a woman in your life, and you invite eternal strife. Let them buy their wedding bands for those anxious little hands. I'd be equally as willing for a dentist to be drilling than to ever let a woman in my life. É fantástico, né? Essa descrição do que é o momento que o homem encontra essa mulher, a mulher entra na casa dele, que o personagem conclui: prefiro um anseio mais ardente, uma extração de dente, do que abrir as portas de minha vida a uma mulher, né? Bom, essa cena eu acho que é clara sobre o estorvo que representa, né, para alguém nessa ordem masculina, evidentemente caricaturizada no filme, né? E agora as duas respostas que ele dá. A primeira resposta é dizer: é melhor ter um amigo do que ter uma mulher. É melhor ter um amigo e ele fala coisas incríveis, tipo assim: por que uma mulher não consegue sair como o homem? Homens são tão agradáveis, tão fáceis de agradar. Quando se está com eles, sempre se está à vontade. E aí pergunta para o Pickering: você ficaria chateado comigo se eu não falasse por horas, né? E aí responde o Pickering: né? Claro que não. Mas é maravilhoso ver o Pickering respondendo isso, né, no inglês britânico, né? Of course not. E eu peço que ponha a segunda cena, por favor. Cena 2. Yes, why can't a woman be more like a man? Men are so honest, so thoroughly square, eternally noble, historically fair, who when you win will always give your back a pat. But why can't a woman be like that? Why does everyone do what the others do? Can't a woman learn to use her head?
Why do they do everything their mothers do? Why don't they grow up, well, like their father instead? Why can't a woman take after a man? Men are so pleasant, so easy to please. Whenever you're with them, you're always at ease. Would you be slighted if I didn't speak for hours? Of course not. Would you be livid if I had a drink or two? Nonsense. Would you be wounded if I never sent you flowers? Never. Well, why can't a woman be like you? One man in a million may shout a bit. Now and then there's one with slight defects. One perhaps whose truthfulness you doubt a bit, but by and large, we are a marvelous sex. Why can't a woman take after a man? Because men are so friendly, good-natured and kind. A better companion you never will find. If I were hours late for dinner, would you bellow? Of course If not. I forgot your silly birthday, would you fuss? Nonsense. Would you complain if I took out another fellow? Never. Well, why can't a woman be like us? Essa cena se complementa com a próxima, que vem logo depois no filme. A primeira cena bem no começo do filme. Agora nós já estamos bem mais avançados. Vocês viram que essa cena ele termina pela solução do por que uma mulher não pode ser como nós. Quer dizer, fazer o laço social masculino nessa conversa com Pickering. Seria o caso, aliás, de abrir, mas isso para um outro módulo, de abrir toda uma questão sobre a sexualidade na globalização e um suposto aumento da homossexualidade, de um tipo de homossexualidade nos dias de hoje. Né? Fica uma ideia para se pensar que nós podemos estar frente a uma nova homossexualidade que pode ser uma defesa masculina frente ao laço feminino. Quer dizer, curiosamente, uma homossexualidade para reforçar a masculinidade. Repito, uma homossexualidade para reforçar a masculinidade. Barriga tanquinho, cabelo de reco, bombado. Né? Quer dizer, só para provocar um pouquinho a reflexão. Não é o tema de hoje. Voltando aqui. Né? Quer dizer, então, quis mostrar, que George Cukor mostrasse no seu filme My Fair Lady esse momento da cumplicidade masculina, que eu diria que hoje, foi isso que me deu a ideia de pensar que hoje está maior. Né? E, finalmente, a última cena que eu gostaria de mostrar é quando ele fala com a governanta. O personagem se dirige à governanta, que se chama Senhora Pierce, e faz uma pergunta. Espero que... Preparem a cena número 3, por favor. E faz uma pergunta fantástica. E notem a expressão do Rex Harrison quando pergunta para ela: Senhora Pierce, a senhora é uma mulher? É tão fantástico. Eu acho que é um dos grandes momentos do cinema. Né? Quer dizer, Senhora Pierce, a senhora é uma mulher? E aí ele pergunta para a mulher por que a mulher não pode ser mais igual a um homem. E notem que a última frase é: por que uma mulher não pode ser como eu? Né? Vamos lá. Mrs. Pierce, you're a woman. Why can't a woman be more like a man? Men are so decent, such regular chaps, ready to help you through any mishaps, ready to buck you up whenever you are glum. Why can't a woman be a chum? Why is thinking something women never do? I mean, why is logic never even tried? Straightening up their hair is all they ever do. Why don't they straighten up the mess that's inside? Why can't a woman behave like a man? If I was a woman who'd been to a ball, been hailed as a princess by one and by all, would I start weeping like a bathtub overflowing? Or carry on as if my home were in a tree? Would I run off and never tell me where I'm going? Why can't a woman be like me? Dá vontade de aplaudir, né? É uma coisa fantástica o trabalho do Rex Harrison e o trabalho desse filme. Enfim, fico me perguntando, será que já está pronto a resposta a My Fair Lady? Já está feito
o outro filme. É claro que isso é uma visão, né, é um ótimo estudo da verticalidade do mundo anterior, do mundo industrial, e do desprezo, da gozação, da ironia sobre o mundo diferente daquele mundo masculino. Eu deixo uma pergunta para o nosso bate-papo, para várias pessoas aqui presentes, se realmente não existe mais Henry Higgins no mundo de hoje. Né? Tenho sérias dúvidas. Né? O fato da nossa época ter mudado não quer dizer que Henry Higgins tenha desaparecido. Né? Muito pelo contrário, nós podemos ter um reforço de Henry Higgins como o último momento, né, que as pessoas se agarrando no último momento antes da necessária mudança. Bom, gostaria, para trazer elementos, um pouco mais de elementos para a nossa conversa daqui a pouquinho, de agora contemplar o que a gente poderia falar das características desse mundo. Preparem o primeiro slide, por favor. O que a gente poderia contemplar as características desse mundo com o mundo que a gente está entrando. E eu busquei alinhar as características num quadro que eu quero propor para vocês, colocando do lado esquerdo, por onde eu vou começar, as características de Henry Higgins. Como é que Henry Higgins pensa, como é que Henry Higgins se posiciona? E a primeira dessas características seria o fato que ele se posiciona numa ordem vertical. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós tínhamos uma sociedade até agora, uma sociedade verticalmente orientada. Uma sociedade que na família ela seguia a orientação dada pelo pai, inclusive legalmente, que definia na família, tinha um poder sobre a economia, tinha um poder sobre a educação dos filhos de uma maneira isolada, uma maneira nele, coisa que já não é mais o Código Civil brasileiro, já há alguns anos foi modificado, nós não temos mais esse poder paterno, nós temos o poder da família em si. Na empresa também era assim, nós tínhamos empresas verticais, as pessoas faziam carreiras longas na empresa e às vezes no mesmo cargo, né, coisa que hoje em dia seria muito mal visto. Hoje em dia a mudança e a variação é mais bem vista que a fixidez no mesmo lugar, na mesma orientação. E o que dizer também dos países, né? Nos países também se dava a mesma coisa, nessa orientação vertical, na orientação paterna, da onde nós temos o nome pátria. Essa orientação também a nível da sociedade civil de uma maneira geral não é mais tão verdadeira. Quando um país como a França, por exemplo, de um certo narcisismo, não sei se vocês já perceberam que o francês gosta um pouquinho de si mesmo, né? E das suas tradições, sempre, toda vez, ao menos uma vez por semana, nos jornais franceses tem a exceção francesa. Né? Quer dizer, eles se querem sempre uma exceção. Imaginem esse país que tinha profunda alegria de ter uma moeda com o nome do seu povo, o franco, o que foi para eles abrir mão, né, desse narcisismo, quer dizer, que cicatriz eles criaram nessa sociedade ao adotarem uma unidade europeia como padrão de sua moeda, o euro. Então, seja a nível familiar, seja a nível empresarial, seja a nível da sociedade civil como um todo, nós não temos mais o que a gente também pode chamar de orientação paterna nessa verticalidade do mundo que a gente está deixando. Tanto a orientação vertical quanto a orientação paterna nos levavam a nós termos seguranças na vida pela verdade. Nós tínhamos verdades, quer dizer, um pai era alguém que podia mostrar uma verdade, o caminho a seguir. O justo caminho. Nós tínhamos estojos no colégio, tipo, hei de vencer se for orientado, se eu tiver uma boa orientação. Isso era verdade. Nós tínhamos o mundo da verdade, nós tínhamos o mundo da mentira. Hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia nós já sabemos que verdade nenhuma é algo estável, algo certeiro. Toda verdade é um construto lógico. Mas nós viemos de um mundo de verdades muito bem estabelecidas. Essas verdades faziam a gente sentir que quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos impotentes, é porque nós precisávamos melhorar naquilo para ficar potente. Nós vivíamos uma sociedade da impotência para a potência. Politicamente, um exemplo disso é Bush. Bush faz um discurso político nesse eixo da impotência para a potência. Ele é um líder típico de um mundo que não existe mais. Né? E é bom que ele se vá, né?
para a manutenção do mundo. Então, quer dizer, ele sempre pensa, né, quando destrói as Torres Gêmeas em Nova York, ele responde com o discurso da potência. Ele faz um discurso, muitos devem se lembrar, os Estados Unidos foram atacados, nos destruíram um prédio, etc, etc, etc. Nós responderemos à altura e todo o mundo vai ver o poder dos Estados Unidos. E todo mundo viu o poder dos Estados Unidos, né, desgraçadamente usado logo depois, destruindo um país. Mas, enfim, é uma política que funciona no eixo da impotência para a potência. Esse mundo que a gente está deixando, ele também foi marcado por ser um mundo de diálogo. Você pode dizer, puxa, mas o diálogo é fundamental. Mas esperem que daqui a pouco eu vou contrapor o diálogo a alguma outra coisa. Eu vou contrapor o diálogo ao monólogo, né? E vou fazer o elogio do monólogo, curiosamente. Mas só quero dizer que esse mundo que nós viemos era um mundo onde nós enaltecíamos o diálogo. E a gente pensava que falando a gente se compreende, né? Isso foi especialmente vivido nos anos 70, nos anos 80, onde se pensava que a melhor coisa que as famílias poderiam fazer, por exemplo, era dialogar, né? Entenda o seu filho, né? E aí toda vez que o filho ficava insatisfeito, você devia fazê-lo entender um pouco mais, né? E nesse fazer entender um pouco mais, nós tivemos cenas obscenas de pais e mães explicando as dificuldades para os seus filhos. Me lembro de uma mãe especial explicando para sua filha o número de amantes que tinha pela incapacidade, né, do marido copular da forma que ela gostaria. Mas ela achava, né, que era muito importante esse diálogo, porque tudo poderia e deveria ser falado e ser compreendido. Foi esquecido nessa época a nossa diferença com os animais. Nós falamos, os animais não falam, os animais emitem sinais e eles têm códigos. Por que eles não falam? Porque eles têm códigos e eles se compreendem muito bem. Uma abelha compreende direitinho uma outra. Por isso que elas se comportam da mesma maneira desde que uma abelha é uma abelha. Uma formiga compreende perfeitamente uma outra formiga. Fazem organizações sociais maravilhosas, né? No zoológico de São Paulo tem um formigueiro que as pessoas visitam e ficam alucinadas, dizendo: adoraria que a minha cidade fosse assim, um grande formigueiro, né? E a minha mulher fosse a formiga rainha, né, pondo uma série de ovos. Enfim, mexe com fantasias zoológicas fundamentais nas pessoas que visitam aquilo. Recentemente teve um filme que foi, em muitos locais foi passado como o exemplo de como nós devíamos nos comportar. Acho que ele chamou em português A Marcha dos Pinguins, é isso? Ganhou o Oscar, inclusive, né? Então todos os pinguins andam da mesma maneira de um lado para o outro. É fantástico como eles andam, é fantástico como eles voltam, é fantástico como eles não têm nenhum problema entre si, né? E esse filme, ele é formidável porque ele pode ser filmado todos os anos, porque todos os anos os pinguins farão a Marcha dos Pinguins. Então nós poderemos fazer isso. Isso fascina os humanos, porque os humanos, desde o momento que eles falam, eles não se entendem. E quanto mais eles se falam, mais eles criam equívocos, né? Nós não estaríamos nesse café filosófico se a gente se compreendesse, né? Quer dizer, nós estamos aqui para a gente se desentender junto, né? É evidente que nós estamos só melhorando a qualidade da nossa dúvida. É essa, a meu ver, né, a função desse café. Quer dizer, que a gente converse bastante, que a gente saia daqui podendo ter dúvidas mais legitimadas, né? Quer dizer, e eu achei que aquilo que eu estava pensando era besteira, não é não, né? Então era isso mesmo que eu continuo, né, me perguntando. Quer dizer, que a gente possa legitimar essa dúvida. Mas nós acreditamos que é exatamente a dúvida que é liberadora do humano, né? E a nossa dúvida a gente responde com a criação. E a criação é sempre uma aposta, a criação é sempre uma invenção, evidentemente, ela não é reconhecimento. Bom, no diálogo nós acreditávamos profundamente, nós acreditávamos profundamente no raciocínio. Daqui a pouco também vou dizer que talvez a gente não esteja mais tanto no tempo do raciocínio. Que hoje em dia é duro a gente pensar que quando muitos pais dizem assim, eu vejo meus filhos conversando, eu não entendo o que eles estão pensando. Aliás, eu acho que eles não estão pensando, né? E
um fala uma coisa, outro fala outra, eles vão àquelas festas, não tem mesa para conversar. Nas baladas não tem mais aquela mesa, a gente senta, tem uma mesa, tem um metro que nos leva à mesa, a gente senta com alguém, leva a namorada, põe na melhor mesa, põe uma garrafa de champanhe, né? E pede para tocar o barquinho, né? Que o barquinho que vai, o barquinho vem, o barquinho vai, o barquinho vem. Não, mas nada disso, o cara vai numa balada, não tem mesa, não tem metro, não tem champanhe, não tem barquinho. Tem um tum, 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 que ele vai chamar de bate-estaca, né? E pessoas dançando que não se conversam. E ele vai achar que o mundo está perdido. Todos os mais velhos aqui presentes já pensaram, com essa música bate-estaca, meu filho não vai dar certo na vida, né? Ele vai ficar perdido para sempre, e todo. E não percebem que essa moçada, como já comentei aqui no café anterior, que essa moçada está inventando algo que até pouco tempo era uma loucura total. Quando eu me formei em psiquiatria, pessoas juntas que falavam sozinhas, tinham até nome técnico, solilóquio, né? Quer dizer, pessoas falando sozinhas juntas eram internadas, né? Com diagnósticos graves, de grave alteração mental, está falando sozinho. Você parece louco, está falando sozinho? Não existia isso? Existia isso na cultura, né? A gente falava dessa maneira. Hoje em dia você vai numa festa pequenininha, tipo 2 milhões de pessoas no meio da rua, numa techno parade, né? E elas estão falando sozinhas, e no entanto elas estão juntas. Eles descobriram que para estar junto não precisa se compreender, tá ligado? Né? Bom. Nós estamos num mundo estático. Está funcionando? Tchum? Tá. Nós estamos num mundo estático, né, nesse mundo de Henry Higgins, quando ele diz: tudo o que eu queria na vida era não desejar. É engraçado que é quase uma categoria, quase não, é uma própria categoria lacaniana, de Jacques Lacan, quando ele fala do obsessivo, ele diz: o obsessivo tem um desejo impossível, né? É isso. Quer dizer, quem quiser saber qual é a caricatura do obsessivo, é só olhar My Fair Lady, né? É isto. E, que ninguém fique muito preocupado aqui, o obsessivo tem cura. Quer dizer, vejam o filme até o final, né? Bom, esse mundo estático, pronto. Esse mundo da ordem vertical, paterno, verdade, da impotência, diálogo, do raciocínio, é claro que ele era um mundo hierárquico, né? Porque era um mundo padronizado. Então, eu tinha escalas inferiores, médias, superiores. Eu tinha aquela vendedora de flores que é vista com profundo desprezo. A cena inicial de My Fair Lady é fantástica. Eles estão no mercado de Londres, de Covent Garden, e ele começa a notar a maneira que as pessoas falam inglês e fica maravilhado com aquela maneira que aquela pessoa não fala, no sentido de Henry Higgins. Eliza Doolittle não falava nada, que fazia barulho com a boca, né? E o desprezo, a cara dele de desprezo, dizendo: eu vou melhorá-la, né? Eu vou hierarquizá-la, eu vou fazer com que ela fale como eu falo. Era uma sociedade profundamente hierárquica que a gente treinava, tá aí treinamento, que a gente treinava as pessoas para galgar as posições hierárquicas. E nós tínhamos avaliações. É claro, se a gente está numa sociedade estática, hierárquica, né, e com treinamento, nós avaliávamos como Elisa, tudo isso está no filme, né? Como Elisa é avaliada numa cena também inesquecível. Ela vai ao baile e tem um fulano, um especialista em reconhecer exatamente as formas fonéticas de falar mal inglês. E ele fica apavorado, o professor Higgins fica apavorado, dizendo: a Elisa vai ser notada, né? E finalmente ela passa pela avaliação, porque o moço não acha que ela seja só uma nobre qualquer, né? Mas que ele diz para falar inglês de uma maneira tão maravilhosa, só mesmo sendo uma princesa húngara. Isso é engraçado. Uma princesa húngara para falar inglês tão fantasticamente, né? Então passa pela avaliação. Nessa sociedade, essa sociedade que a gente está deixando, era presente nessa forma de ser, né? Nessa forma de ser era presente os adversários. A gente lutava contra o outro para ter mais razão frente a um padrão. Quero lembrar que a gente só pode ter mais razão frente a um determinado padrão, né?
Quer dizer, eu não posso brigar com ninguém se não tiver pelo que brigar, quer dizer, o objeto da briga. Então a pessoa pode dizer, não, eu estou mais perto ou mais distante deste padrão. E eu digo que eu estou mais perto ou mais distante, né, dependendo do convencimento, da versão que eu dê da minha proximidade ou da minha excelência. Por isso que eu posso ter a minha versão e a outra versão, a adversão, o adversário. Ora, nesse mundo de hoje, também não se trata mais tanto de nós lutarmos contra os adversários, se trata muito mais de nós inventarmos novas coisas. Né? Essa moçada de hoje, muitos pais ficam dizendo, meu filho é abólico, meu filho não tem plano político, meu filho não pensa na sua carreira. Muitas pessoas aqui já tiveram essa dúvida, né? Meu filho não era como eu fui para a rua, eu lutei em 68, eu tinha ideais, eu carregava bandeiras, eu fazia faixas, eu tinha um mimeógrafo a álcool. Né? E a gente saía com as mãos manchadas daquele álcool, você está vendo? Você tá se lembrando, né? Daquele mimeógrafo horroroso que não funcionava, né? E saía aquela porcaria, aquele papel molhado, a gente punha um em cima do outro e depois perdia tudo que a gente tinha feito. Enfim, mas a gente adora essa lembrança porque a gente se acha, né, entre Hércules e Aquiles, quer dizer, uma coisa, né, grandes heróis que nós fomos por fazer isso daí. E olhamos a moçada de hoje e diz, mas eles não são como nós fomos. Bom, a gente lutava dentro de uma determinada época. Essa moçada inventa uma nova era. Então, se a gente se achava o máximo, é bom a gente começar a ser um pouco mais humilde. Porque essa moçada está inventando um novo mundo. Eles não sabem, para nossa sorte. Agora vão saber um pouco mais, que estão vendo, né, aí o nosso café da CBFL na TV Cultura. Mas enfim, a carga deles, né, é um pouquinho mais importante. Não se trata de um embate dentro de um determinado tempo, trata-se de inventar um novo tempo. Então, eles não serão como os seus pais. Eles são mutantes. Mulheres e moçadas são mutantes. Mulheres sempre foram. Né? Agora, nesse mundo que a gente está deixando, nesse mundo existia a razão ascética. De novo, Henry Higgins, a maneira que ele trata Eliza, né, ele não chega perto de Eliza. Ele é um homem de pura razão que não... Beijo é um negócio... Aliás, o filme inteiro não tem nenhuma vez a palavra eu te amo. Né? É divino esse filme. Né? Quer dizer, é um filme de amor que não fala eu te amo. E é um filme de profundo amor. Bom, finalmente esse mundo que a gente está deixando, esse mundo do Henry Higgins, era um mundo onde o futuro era uma projeção do presente. Eliza não iria a lugar nenhum se não passasse a falar um inglês maravilhoso. Da mesma maneira que os nossos pais falavam conosco, que se nós não tivéssemos uma formação numa boa faculdade, se não fôssemos doutor, especialmente medicina, direito e engenharia, que nós não seríamos nada na vida, que nós estaríamos perdidos, etc. Esse tipo de discurso hoje em dia não tem pega, não tem a menor influência. Por quê? Porque ele é hierárquico, porque ele avalia, porque ele cria adversários, porque ele é estático. É um mundo que está sendo deixado para trás. Bom, então isso são as características que eu alinhavei do lado Henry Higgins. Agora, gostaria de alinhavar características, tudo isso para discutir com vocês, né? Quer dizer, para ver como é que vocês pensam a respeito disso, do lado Eliza, do lado e por que eu chamo, estou propondo que a gente pense que a globalização seja feminina. Então, lá do outro lado, deixa eu ver, apareceu alguma coisa? Aqui, e agora tá. Então, se nós viemos de um mundo de ordem vertical, nós estamos caminhando para um mundo de ordem horizontal. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o cálculo coletivo,
ele é mais importante que o cálculo do padrão. As pessoas têm que se calcular a cada instante muito mais do que antes. Antes nós viemos, o mundo industrial, o mundo moderno, ele vivia com certo piloto automático. Nós já sabíamos como nós devíamos ser. Era uma sociedade muito mais estática, muito mais, daí o nome tradicional, né? Quer dizer, que respondia, tradição é aquilo que responde a um determinado padrão que faz com que a resposta gere uma tradição. É totalmente diferente de uma sociedade onde você não tem padrões fixos, onde você tem uma multiplicidade de padrões, uma multiplicidade de ideais, e aonde você vive num cálculo coletivo. O que é um cálculo coletivo? Você se reposiciona o tempo inteiro no confronto com os outros, né? O homem atual é o homem pronto a todas as circunstâncias, né? É um homem que tem que se recalcular a cada instante. E isso é um trabalho que também faz parte de uma maneira, eu não digo uma maneira feminina, mas quer dizer, dentro do universo que se configurou, que se caricaturizou chamar de universo feminino, né? Por quê? Porque o universo masculino é normalmente um universo inflexível. Aquela coisa assim, palavra de homem não volta atrás, por exemplo, né? A palavra de mulher volta para trás, para frente, para o lado direito, para o lado esquerdo, né? É outra coisa que enlouquece os homens, né? Profundamente, né? Quer dizer, você combina uma coisa com uma mulher às 11 horas da manhã, se está certo, está certo. Combinado, combinado. Então, olha, posso contar que hoje você vai fazer isso, né? Porque tem um mês atrás já de não fazer, né? Mas hoje estamos combinados. Claro, mas eu posso acreditar, né, que você vai fazer isso hoje. Evidente que pode. Quando chega, sei lá, às 5 horas da tarde, né, você fez? Não, não fiz, mas agora já não dá mais para fazer. Pois é, não deu. Mas como não deu? Não estava combinado? Estava. Mas você não deu a sua palavra hoje de manhã que você ia fazer e que ia fazer até as 4? Porque dei. Mas você não sabe o que aconteceu de meio-dia até as 4. Né? Eu falei, mas não importa o que aconteceu. Claro que importa. Você vive em que mundo? Né? Eu vivo num mundo que importa as coisas que estão ocorrendo. E as coisas que estão ocorrendo, a minha realidade de vida entre meio-dia e as 4 não era a mesma realidade de vida às 10 horas da manhã. Portanto, a palavra que eu dei às 10 horas da manhã era uma. E entre meio-dia e as 4, tendo mudado essas circunstâncias, passa a ser outra. Porque eu não sou um animal. Eu sou alguém que varia conforme a circunstância. Senhores homens, a razão da globalização vai nesse sentido, né? Queiram vocês ou não, né? Quer dizer, queiram vocês ou não, a inflexibilidade não está com nada, né? Quer dizer, e aí vão dizer, mas então nós vamos entrar num mundo perdido, num mundo desonesto, num mundo onde ninguém mantém nada. Não, é só no mundo feminino. Toda essa visão de desonesto, isso, aquilo, ainda é a visão de Henry Higgins da vida. Quer dizer, existe uma outra ordem, que não é essa ordem inflexível do padrão. Porque quando eu dou minha palavra, eu também dou uma palavra baseada num padrão, né? Lacan me fez pensar, depois não era bem isso, mas enfim, que a palavra testemunho vem de testes, de testículo. Não vem etimologicamente, né? Mas ele gostou do som testículo, testes, testemunho, né? E num determinado seminário diz isso, né? Que a palavra masculina tem um padrão, que é o testículo, né? Portanto, o homem tem total interesse em não mudá-la, né? Quer dizer, isso diz respeito a essa garantia. Esse mundo antepõe, esse mundo nós estamos entrando, antepõe a verdade e a certeza. Tudo aquilo que os homens desvalorizavam nas mulheres, quando eles viravam para a mulher e diziam, olha, mas é assim, 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 está claro, não está? Olha, eu te demonstrei. E uma mulher podia dizer, você me demonstrou, mas eu continuo achando outra coisa diferente da sua demonstração, né? E o homem ficava aparvalhado. Como é que alguém
podia não ceder frente a uma demonstração lógica bem demonstrada e ter uma certeza independente dessa demonstração. Muito bem, existem seres na humanidade que têm certezas independentes da demonstração, né? E esses seres, né, tinham razão, né? A certeza humana não espera a lógica para se referendar. Existe um outro tipo de certeza que vai mais além de qualquer demonstração lógica. E é sobre isso que a gente trabalha hoje em dia. Filósofos, éticos, psicanalistas, sociólogos, antropólogos. Aonde está esse ponto de certeza que não depende de nenhum padrão lógico? Nós fizemos um café filosófico aqui, especial sobre Hans Jonas. Alguns talvez tenham estado aqui sobre aonde, entre outros eu, nós comentamos sobre o princípio responsabilidade, que é a aposta atual que todos nós devemos ter em algum lugar, né, mas que não é detectável da maneira que a gente detectava na era anterior. Nós todos devemos ter em algum lugar algo que funciona como um princípio de responsabilidade, princípio responsável frente à espécie humana. E sobre esse princípio nós não cedemos. Aí no caso, nem homens nem mulheres. Aí a gente se entende, né? Quer dizer, frente a esse princípio não existe possibilidade de cedermos. E esse princípio não é demonstrável logicamente. Ele é um princípio de certeza, mas não é um princípio de verdade. Que dá um campo lindo do debate atual e mostra, por exemplo, a falência absoluta do direito nos dias de hoje, né? Quer dizer, que não lê mais o que está acontecendo, né, com a sociedade civil. O mesmo direito que no tempo do mimeógrafo, né, nos representava nas ruas, era a grande esperança, né, a grande esperança da sociedade civil, hoje em dia anda, não é nem reboque, é triboque do que das necessidades das mudanças atuais, né, e daí toda a dificuldade que nossos amigos advogados, especialmente juristas, têm para poder refazer esse direito que não está precisando de uma reforma, está precisando de uma reinvenção. É muito maior que uma reforma. Bom, nesse mundo da certeza, deixa eu mais rápido para a gente conversar mais. Nesse mundo da certeza, enquanto Bush ficava da impotência à potência, hoje em dia, frente às nossas impotências, vamos dizer, o que a tendência humana aponta não é ficar mais potente, é ficar mais criativo. É notar certas impossibilidades e frente à impossibilidade você cria, não reforça, você cria, é distinto. Esse mundo que era um mundo... Está lá, eu não consigo ler daqui. Está aqui. Nós estamos num mundo, eu falava agora há pouquinho, né? Nós vivemos aquela época de profundo acreditar num diálogo que todo diálogo vai elucidar. Não, é fundamental o diálogo, mas ele não pode elucidar tudo. Ele não pode elucidar tudo, porque, como eu tentei dizer antes, a língua não diz tudo. A emoção humana, nas coisas mais fundamentais, ultrapassa a possibilidade do dizer. E isso qualquer pessoa tem experiência nos momentos mais importantes da vida de uma pessoa, que são os momentos de amor, que são os momentos de prazer, né, que eles são sempre incapturáveis. Por isso que a gente, nesse momento, para fazer a língua capturar, nós temos que transformá-la. Nós temos que sair da língua como comunicação e passar para a língua como invenção. A língua como invenção chama-se poesia. Nós temos que transformar, quebrar a rede significante da língua comunicacional e fazer a poesis, né? E mesmo assim, sempre uma poesia vira outra, né? Porque é impossível a captura pela língua dessa essência. Suportar, estar junto sem se compreender é um dos aspectos da nossa época. Nós não precisamos estar juntos para nos compreendermos.
o que do ponto de vista da época, eu quero lembrar que é um novo tipo de amor, e um amor fundamental. Os amantes normalmente não se compreendem. Pessoas que estão abraçadas aqui, já dei esse exemplo, pessoas que estão abraçadas aqui, se resolverem se compreender e de explicarem uma para a outra porque se amam, né, correm sério risco de terminar o namoro. Né? Bom, o que está agora nesse quadrinho é a diferença do raciocinar ou ressoar. Quando eu brinquei agora há pouco, dizendo que a moçada de hoje fala tá ligado, ele está perguntando, ressoa em você? Aquilo que eu digo toca em você? Né? Não é uma pergunta tola. Os mais velhos tratam esses meninos, insisto, como se fossem tolos. Não são. Né? O tá ligado é isso que eu faço toca em você, e toca de que maneira em você? Né? O que é que isso te diz? Bom, ainda vou dando o exemplo da música eletrônica. Esses meninos não escutam música eletrônica sozinhos, hein? Normalmente não escutam. É uma música convivial. Só escutam quando estão junto com os outros. Nós, quer dizer, os mais velhos escutavam música sozinhos. Deixa eu ver como é que Vinícius cantou mesmo. Você quer ser minha namorada, você quer ser mesmo a minha amada, né? Minha amada para valer. Então, se decorava como é que Vinícius fazia uma declaração de amor, né? Ou como outros, você é a saudade que eu gosto de ter, né? Ou como outros, para, né? Quer dizer, se ouvia sozinho para depois para criar um clima até pessoal, para depois um uso convivial. A música eletrônica, normalmente, essa moçada só ouve no próprio convívio. É uma outra diferença que me parece interessante. No ressoar, Lacan brinca, usa a língua francesa, isso não dá certo em português, nós não temos o mesmo, quer dizer, nessa palavra não dá. A palavra raciocinar e ressoar em francês são homófonas. O que muda é a primeira sílaba. Raciocinar em francês é raisonner, R-A-I, e ressoar em francês é raisonner. É homófono, é o mesmo som, R-E, em vez de R-A-I. Esse mundo masculino, ele era interativo, no estático, nós fomos para o mundo interativo. Onde nós tínhamos hierarquias, nós vamos ter radicais diferenças. É bom lembrar que hoje em dia ou a pessoa suporta a sua radical diferença ou ela vira genérico. Não tem outro caminho. Né? Aquilo que era bom, né? Eu estou me comportando como todo mundo, isso era ótimo numa sociedade disciplinar e trazia troféus formidáveis para as pessoas. Nós viemos, por exemplo, tem muita gente aqui que no tempo que a gente era estudante, a gente tinha boletim com quadro de honra. Né? Augusto, você devia ter quadro de honra. Né? Então, existia o quadro de honra, né? Recebia o quadro de honra no colégio do seu pai. Né? Tinha quadro de honra? Tinha, não tinha? E não tinha primeiro aluno, o primeiro da classe, segundo da classe, terceiro da classe? Não é? Pois é. Eu me lembro. Bom, eu não vou. Eu esqueci da televisão. Mas enfim. Né? Então nós tínhamos. Nós tínhamos dessa hierarquia. Hoje em dia a gente vai ter isso que era importante antes. No quadro de honra a gente ficava feliz de estar no quadro de honra. Hoje em dia não fica tão feliz porque não é tão honrado. É só genérico. Né? É só igual a todo mundo. Né? Porque a excelência, mesmo nos produtos, né? A gente fala o termo, os produtos são todos eles iguais entre si. Vocês já pensaram numa indústria de papel, por exemplo, para provar que o papel dela é melhor que o papel do outro? Olha a diferença deste papel para esse. Quer dizer, o que varia não é o papel. Né? Daí se dá o nome de valor agregado. Né? Quer dizer, o valor é um agregado, porque a coisa em si é um genérico. E cada vez mais, com o crescimento da tecnologia, todos os produtos vão virar genéricos. Todos eles serão genéricos, inclusive os comportamentos viram genéricos. Portanto, a pergunta é de que maneira a pessoa pode suportar a sua radical diferença. Não se faz mais, quer dizer, não se treina mais. Henry Higgins não tem mais lugar nesse mundo. Um professor Higgins não deve ter. Nós estamos vivendo
façam parênteses, nós estamos vivendo um momento profundo de reacionarismo. Nós tivemos a onda da pós-modernidade que chegou, que abriu as possibilidades a uma nova forma de contexto, de sexualidade, de relações, etc. Houve um apavoramento frente a isso e a gente está vendo o recuo dessa onda nesse momento. Então nós vemos uma igreja não no sentido santo, mas, vamos dizer, igreja mais no sentido, não sei que sentido, não sei se tem algum sentido, né, da solução do momento, da disciplina do momento e tentando capturar essa angústia presente no desbussolamento do homem globalizado e tentando dizer, o caminho certo é esse. Né? E a gente vê coisas muito reacionárias, como a gente vê na nossa televisão, né? Práticas de exorcismo no século XXI. Né? Quer dizer, genial, né? O exorcismo conseguiu finalmente chegar à televisão. Né? Nós temos agora a possibilidade de vê-lo ao vivo e a cores em certas ditas religiões da madrugada. Né? Bom, nós devemos então ter uma diminuição, do treinamento e um aumento das experiências. A avaliação vai ceder lugar à responsabilização em todos os níveis. E uma responsabilidade pessoal, não uma responsabilidade frente ao outro. A ninguém será dado o direito de dizer eu estava cumprindo ordens. Acabou Nuremberg. Né? Para quem se lembra, né? Você é culpado, você não é culpado. Né? Continuando falando de filmes, né? No julgamento de Nuremberg, que é o julgamento enfim, dos nazistas, né, começa perguntando você é culpado, você não é culpado, e todos respondem, quer dizer, aqueles monstros da humanidade, né, respondem, eu não sou culpado, porque eu estava cumprindo ordens. Né? No mundo de hoje, né, mesmo um funcionário em uma empresa ainda hierárquica não poderá dizer, né, eu estava cumprindo ordens. Né? Ele será sempre chamado à responsabilidade. Por quê? Porque no mundo de rede é um mundo com menos intermediários. As pessoas não vão mais poder dizer que amam a outra ou que estão com a outra, né, em nome de alguma outra coisa que não seja o fato de estarem com a outra. Ninguém mais pode dizer, eu vou ficar com você, eu tenho que ficar com você porque eu jurei no leito de morte aguentar você até o fim da sua vida, jurei para o seu pai naquele momento de agonia dele, então agora eu vou ficar com você. Né? Ou eu vou ficar com você porque senão você vai ficar morrendo na sarjeta, porque você é uma incompetente, etc. Né? Vocês já viram esses maravilhosos discursos, né, muito simpáticos, de uma época muito recente. Tudo isso hoje em dia é mentira. Porque se uma pessoa está com uma outra, ela nunca pode dizer, estou com você por causa de tal coisa. Ou eu só aguento essa coisa porque você é meu chefe aqui na empresa. Não. Não. A ninguém é dado mais o direito de dizer eu estou cumprindo ordem. Né? Numa sociedade de internet, numa sociedade de rede, numa sociedade de múltipla escolha, numa sociedade de múltiplas possibilidades, de múltiplos padrões, etc., não totalmente ainda, mas eu estou falando tudo em termos de tendência, nós tendemos a um momento onde cada vez mais a responsabilidade subjetiva ganhará lugar de qualquer outro tipo de comportamento, ou, por exemplo, da responsabilidade disciplinar. Nós saímos de um mundo da diversidade, fomos para o mundo da oportunidade, já comentei isso antes. O mundo da razão ascética, fomos para o mundo da razão sensível. A razão sensível é a mescla daquilo que eu posso demonstrar com aquilo que eu tenho certeza do sentir. Isso é uma razão sensível. É um novo tipo de razão. Isso não era bem visto até muito pouco tempo. A razão sensível era uma razão menor. Políticos faziam campanha dizendo, eu tenho solução para o país não por aquilo que eu vivi, mas eu tenho solução para o país por aquilo que eu estudei, pelos gráficos que eu conheço. Eu fiz primeiro engenharia, depois eu fiz uma pós-graduação em economia e meus gráficos mostram como eu farei o Brasil ficar melhor. Isso foi um tipo de discurso de um candidato ao presidente do Brasil em época recente.
que se antepôs a um outro tipo de discurso, né? Com a minha razão eu vou trazer a minha sensibilidade junto. E o povo brasileiro optou por aquele que se propôs presidir o Brasil numa razão sensível, em vez de ser numa razão ascética. Né? Com isso eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento partidário, se eu acho A ou B melhor, deixa eu melhor. Eu só estou dizendo que a sociedade brasileira, que é uma das sociedades mais avançadas do mundo, do ponto de vista da captura dos mecanismos da globalização, muito mais avançado que francesa, que italiana, etc. Estou citando Domenico De Masi, né? O sociólogo italiano Domenico De Masi, quando diz: eu preciso vir ao Brasil para entender as soluções que o Brasil vai dar frente ao desposicionamento, não é um termo meu, mas enfim, frente ao desgarramento dos padrões que a globalização trouxe. O brasileiro é visto pelo mundo ocidental como um povo que sabe organizar a dispersidade de uma satisfação despadronizada. Um dos exemplos... Ficou complicado? O brasileiro tem jeitinho. Mas ficou mais bonito do jeito que estava. Isso me lembra o professor de bioquímica na Faculdade de Medicina. Primeira aula, ele diz assim: hoje vou falar sobre o laboratório, como é que é? É o laboratório polivalente do metabolismo humano. Aquela cara de imbecilidade em todos nós. O fígado. Né? Então, tudo isso. O que quis dizer com isso é que um povo que consegue pegar a dispersão da satisfação própria do tempo da globalização e colocar numa avenida. Os brasileiros conseguem colocar 6, 7 mil pessoas organizadas satisfatoriamente numa avenida no que se chama carnaval. Né? Isso para nós, a gente vai para a praia e diz: não quer nem ver mais desfile, só que o mundo inteiro vê. Né? Vê e tenta saber o que é isso. E vem muita gente aqui, não só filmar, né? Muitas pessoas vêm filmar isso, pela sua beleza estética, etc. Mas vários cientistas das humanidades vêm ver que tipo de organização é essa, como é que isso se dá. Desde o momento primeiro da organização, da escolha do nome, da escolha da história, que história vai ser contada, de que maneira vão ser feitas as fantasias, como é que vai ser feito esse teatro, essa representatividade, como é que vai falar com o público, de que maneira vai corresponder àqueles que são da escola, àqueles que não são da escola. Quer dizer, que escola é essa que o Brasil consegue fazer todos os anos? Então, é algo que é bom a gente saber que os outros nos olham dessa maneira, não só pelo petróleo, não só por outras coisas atuais, né, mas também pela possibilidade do laço social brasileiro, que até então era uma coisa assim: eu me sinto bem no Brasil. Agora não é só a questão mais eu me sinto bem no Brasil, é o que o Brasil me faz sentir bem para que eu possa exportar essa maneira desse laço social, que até então não tinha muito valor e passou a ter um valor fundamental, porque nós sempre fomos criticados pela nossa desorganização, a nossa despadronização, e agora já estão começando a dizer que os brasileiros já eram globalizados antes da hora. Eles já sabiam, né, como é que isso poderia se dar. Finalmente, eu comentei agora há pouco que nós vivemos numa época onde o futuro era uma projeção do presente. Se dizia que nós não temos mais um piloto automático para dirigir o mundo, para dirigir nossas vidas, isso também quer dizer que a cada momento o futuro é uma invenção. Dizer para essa moçada hoje, ameaçá-la dizendo: se você não fizer isso, então você não vai ter tal coisa, né, não faz sentido para eles. A cada momento, né, eles estão mudando essa forma do que seja futuro. É muito difícil, hoje em dia, você fazer uma predição, uma previsão, né, dizendo se isso, então não aquilo, ou se isso, então aquilo. Porque muda, a velocidade da mudança desse laço social é muito importante, é muito grande, é muito rápida, né, e faz com que nós tenhamos que nos responsabilizar por isso. Bom, esses são as duas balanças, né? Eu coloquei, acabo de comentar esses dois pontos, que partindo da ideia do Henry Higgins, eu dizia que do lado esquerdo desse
desse gráfico, nós temos a ordem masculina e do lado direito a ordem feminina, né? Quer dizer, tudo isso não é novidade dentro de uma ordem feminina. E eu nem comentei o que é um almoço de mulher, né? Para dar como exemplo de monólogos articulados, né? Porque não é nenhuma grande novidade, né? Que empiricamente a gente já tinha essa sensação. Eu vou agora, para terminar, né, para a gente conversar, eu vou para um último slide, que eu não vou apresentar aos poucos, vou apresentar de chofre, que está no programa da nossa reunião de hoje, que eu tentei sintetizar numa razão sensível. Aqui é uma razão mais acadêmica, eu diria, né, mais conceitual, mas eu tentei fazer, né, uma razão sensível e ler a passagem desse laço social, desse tempo anterior para o tempo de agora, tentando diminuir a nossa vida pelas tabelas e que a gente possa legitimar mais o tempo que a gente está vivendo. Então eu pediria, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, pode passar o último? Mais um. Slide. É esse daí. Que diz o seguinte: ontem a ordem unida, hoje as muitas possibilidades. Ontem a luta por ser melhor, hoje por ser singular. Ontem o falar grosso, hoje o falar carinhoso. Ontem a razão dos números, hoje a do afeto. Ontem o poder do pai, hoje o da família. Ontem o amor disciplinado, hoje o amor responsável. Ontem o treinamento, hoje a experiência. Ontem o futuro previsível, hoje o futuro inventado. Ontem a rebeldia, hoje a diferença. Ontem o como chegar, hoje o como escolher. Ontem o necessário, hoje o desejável. Ontem o importante, hoje o entusiasmo. Ontem a universalização masculina, hoje a globalização feminina. Obrigado. Depois dessa brilhante introdução, afia então as perguntas, depois dessa série de provocações interessantes, né, sobre a figura masculina e feminina. Giancarlo, você é mais Henry Higgins ou menos Henry Higgins? Olha, adorei o filme na época, gostei demais. Um dos filmes que eu mais gostei. Eu acho ele incrível. Bom, o George Bernard Shaw, não é fantástico, porque é ele que, na verdade, está por trás de tudo isso, né? Eu gosto dos paradoxos, gosto muito dele. Mas eu não sei, hoje estou aberto realmente ao mundo atual. Acho uma grande oportunidade. Você titubeou na resposta, mas tudo bem, tá? Tá bom. Passamos então ao público. Quem quiser participar do debate, levante a mão. Serão atendidos, por favor. As nossas RPs estão de olho em vocês. Levantem a mão e serão atendidos. Sejam breves, por favor, e objetivos, se possível. Alguém vai falar, porque eu corri para deixar um tempo, né, de bate-papo. Senão eu vou começar tudo de novo. Se eu acho que a mulher nunca teve consciência. Qual é a sua opinião dentro disso? Que ela sempre teve consciência? Desse mau trato, dessa mal colocação de ser um ser inferior, menos inteligente ou menos prático, mas ela permitia, mas consciência ela tinha, na minha opinião. Eu não trabalhei esse aspecto, eu não disse que ela não tinha consciência, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que... E com isso quase eu quero dizer que
eu não estou tão concorde que ela era uma grande sofredora. Porque... Oi? Como... Você também acha que não, né? Porque tem uma certa visão assim, ela era uma grande sofredora e agora ela tem uma grande conquista. Algumas feministas radicais pensam dessa maneira. Pena que essas feministas radicais depois façam parte da ponte aérea vestidas todas iguais a homem. Sim. Bom, não é o seu caso. Uniformizadas. Uniformizadas, né? Quer dizer, o grande ideal, agora mamãe eu sou igual a papai. Bom, mas eu acho que essa questão não se resolve, portanto, nesse sentido. Elas sofriam, agora elas não sofrem mais. A mulher, não é fato que sempre sofria. É claro que tinha várias formas de responder àquela era, inclusive com profundo desprezo que tinham por aquela era. De um certo... Viver bem. Mas enfim, não acreditavam tanto assim quanto os homens acreditavam e achavam os homens muito bobos. As mulheres acham muitas vezes os homens muito bobos. Não davam respostas porque achavam que não merecia ser respondida. Bom, mas falado por você fica melhor. Obrigada. Um homem. Você sabe para quem que eu dei o exemplo dos namorados, né? Você sabe. Então tá bom. Olhei para aí, está aqui um belo casal. O que houve? Esperando a câmera focalizar. Qual é o seu lado melhor? Olha, eu sinto falta de você falar um pouco sobre poder das expectativas. Como é que é? Desculpa, um pouco mais alto. Sinto falta de você abordar o poder das expectativas. Até que ponto, quer dizer, o Coronel Pickering foi muito mais o escultor da Eliza como uma dama do que a tecnicalidade do professor Higgins. E como a maior competência das mulheres em usar esse poder está fazendo a globalização ser mais feminina. Desculpe, você podia retomar? Eu não entendi muito bem. Como a maior competência das Fala mulheres... um pouco mais perto, que o meu retorno aqui está... Com a maior competência das mulheres em usar esse poder, está fazendo a globalização ser mais feminina. Eu não sei se eu vou te responder bem. Eu te respondo, você me diz. Só uma coisinha, não é o Pickering que faz a modificação, é Higgins. Pickering é um amigo dele, com quem ele faz a aposta para modificar a Eliza. Agora, o que eu quis analisar é que a globalização é um fato. E foi um fato que não é fruto de conquistas nem masculinas nem femininas. Ela não foi feita nem por homens nem por mulheres. Eu acho que ela é fruto de um conjunto de elementos de uma sociedade que, num determinado momento, podia se organizar verticalmente, como eu tentei analisar, e que, a partir de um certo momento, por uma série de razões, posso dizer, por exemplo, uma das datas da modificação é o momento que o valor da ação da Microsoft ultrapassa o valor da ação da General Motors. Dito em outros termos, a ação de algo tangível, um carro, por exemplo, da General Motors, o valor dessa ação passa a ser menor que o valor de uma ação de algo intangível, que são os sistemas comunicacionais, né, da Microsoft. Ou da Amazon, por exemplo, que era no começo não tinha dinheiro nem para se manter, mas o valor da ação era altíssimo. Então, essas mudanças, uma mudança de uma sociedade que sai de valores tangíveis vai para valores intangíveis, que desorganiza a forma que tinha, essas mudanças não foram feitas nem por homens nem por mulheres.
Então eu não acho que isso tenha sido fruto da conquista feminina. Mesmo porque acho que hoje em dia nós temos novos problemas para homens e para mulheres. O fato de eu chamar a globalização feminina, isso não quer dizer que as mulheres estejam totalmente tranquilas nisso. Porque elas mudaram a intranquilidade, mas não estão totalmente tranquilas. É uma maneira de satisfazer que corresponde àquele universo. Mas isso não é suficiente para que você tenha respostas ditas naturais. O fato de uma pessoa ter um corpo de mulher não quer dizer que seja fácil sustentá-lo. Então, enfim, não sei o quanto te respondi, mas era o que eu tentei dizer. Alguém? Oi. No caso, a globalização é feminina, não sei se é o caso de inverter a pergunta do filme. Por que os homens não poderiam ser mais parecidos com as mulheres, né? Mas eu acho que é essa questão que está no ar, né? David Beckett está aí para exemplificar. Quer dizer, você pensa no tempo, por exemplo, deve ter torcedor do Santos aqui. Ou seja, alguém que tinha, sei lá, 15, 20 anos de idade na década de 60, 70, quando existia um time chamado Santos Futebol Clube, né? Então, não é? Imagina, lembrem, por exemplo, de Mengalvio. Pelé é covardia, todo mundo lembra, né? Mas lembra de Mengalvio, Coutinho, né? O grande parceiro do Pelé, Pepe, que ainda está aí, né? Agora comparem com Ronaldinho e seus brilhantes e colares. Imagina o Mengalvio de colar, né? O Durval, Coutinho com anéis, com brilhantes, sei lá mais o quê. E aí vejam Ronaldinho, veja Robinho, né? Quer dizer, a inspiração é essa no mundo futebolístico a partir do David Beckett. Qual é o nome disso? Tem um nome esse... Oi? Metrosexual. Quer dizer, o metrosexual é um dos exemplos do homem tentar ser um pouco mais como uma mulher, né? E até o momento parece que não deu muito certo. Né? Eu não vou falar nada do fenômeno, mas... Mas esse filme ainda não foi editado. Aqui, por favor. Tem um? Levante a mão, por favor, que eu não estou vendo. Doutor Augusto Rodrigues. Você começou, na sua intervenção, você falou que o sucesso hoje também adoece, né? E traz sofrimento, né? Mas me pareceu que você jogou isso, linkou isso aí com a bulimia, a anorexia ou doenças que acometem as mulheres. Então eu queria fazer a relação, então, entre, que você não aprofundou, entre a mulher, o sucesso e suas consequências. Quer dizer, as doenças... quer dizer, a mulher está sofrendo porque está tendo sucesso e por conta da globalização. Ser feminina, isso faz com que... Eu queria ligar com a bulimia, anorexia, etc., que você não fez essa ligação. Outras. Vai ser a quarta palestra. É a quarta palestra, pois é, isso que eu estava falando. Mas será que o Augusto não vai vir aqui, não? Está pensando, você tem que vir, você Vamos lá, eu quero ver a sua. Mas o... Eu acho que tem um problema... No mundo eu vou dar só a pista, do meu ponto de vista, de como é que eu posso localizar o problema. Da mesma forma que a gente, do ponto de vista psicanalítico, associa, e tem razões para fazer essa associação,
a maior frequência da neurose obsessiva nos homens, a gente também associa a maior frequência da neurose histérica nas mulheres. E se eu disse agora há pouco que o desejo de um obsessivo é um desejo impossível, o desejo de uma histérica é um desejo insatisfeito. A insatisfação histérica, durante muito tempo, foi uma posição possível para um certo tipo de mulher responder frente ao laço social. Sempre dizendo, não é bem isso, eu não gosto disso, é quase, mas você ainda não me deu exatamente o que tinha que ser, você não entendeu exatamente o que eu tinha pedido, o vinho está bom, mas puxa, você compra, sei lá, aquele vinho maravilhoso, tá? Olha, mas o que eu queria mesmo era estar tomando suco de caju numa praia com você, né? Enfim, enfim, cada um use a sua imaginação para lembrar do que é uma insatisfação histérica. Essa insatisfação é sempre relativa àquilo que se apresenta como solução para ela, normalmente dentro do universo masculino, ou seja, o que é a humanidade, o homem como representante da civilização e a mulher dizendo não é isso. Só que hoje em dia, o homem não é mais o representante da civilização. O que faz com que uma gama importante de insatisfeitas tenham perdido a possibilidade de se queixar. Quer dizer, há um deslocamento da queixa. Quer dizer, tanto, por exemplo, as feministas mais radicais, tanto dizendo, eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser igual, né? E agora assim, não abre a porta, não paga o jantar, não vem me buscar em casa, né? Que diabo nós fizemos com essa cretina dessa igualdade? Né? Bom, para dar um exemplo que muitas isso já foi abordado, sei lá, em quantos artigos. Então eu acho, Augusto, que para começar a pensar nessa questão, eu começaria a pensar a partir disso. Nessas mudanças, as mulheres não têm mais para quem se queixar. E a queixa é sempre orientadora. Porque a queixa diz, se você tivesse me dado tal coisa, né, que não é isso que você me deu, então eu estaria feliz. Só que nesse momento, não há mais o representante de dar tal coisa. Portanto, a felicidade feminina fica muito mais na mão das próprias mulheres, que não terão mais esse confronto. E ao não ter esse confronto, há uma sensação de estar muito perdida. Muito perdida pela falta de ter com quem se queixar. É um tema que a Mônica vai abordar. A Mônica Waldvogel, a Mônica se pergunta por que as mulheres entram numa empresa, hoje em dia conseguem galgar uma série de postos e de repente elas não conseguem avançar mais. E normalmente, aí tem duas leituras possíveis. A leitura difícil, que a Mônica normalmente aborda, elas não conseguem suportar cargos a partir da diretoria. Por quê? Porque numa empresa, enquanto você está em cargos, até hoje eu estou falando, normalmente no organograma de uma empresa, até cargos de gerente, você é avaliado pela sua capacidade, o nível a sua capacidade de cumprir os princípios da organização são mais bem avaliados do que a sua possibilidade de gerar ou de inventar ou de se responsabilizar por esses princípios. A partir do momento que uma pessoa é diretora, como diz o próprio nome, é exigido dela maior responsabilidade frente aos desígnios e frente à criatividade, não só seguir a caixa. Começa a ser mais importante pensar fora da caixa. E nesse momento, Mônica Waldvogel acha que muitas mulheres recuam. Bom, isso é uma visão. Outra visão, que é a minha, eu tenho uma visão um pouco mais positiva nesse aspecto, é que a ambição feminina não necessariamente é ser presidente de uma empresa. Quer dizer que
as mulheres... Hã? O que é? A mandar no presidente. Pois é, pode ser mais interessante, né? Se alguém acha sem importância ser presidente, acha sem importância ser mulher presidente. Enfim, entendeu, Augusto? Quer dizer, só para situar, mas eu partiria para a discussão, eu diria que o grande desequilíbrio é dado no momento que a mulher não tem mais para quem se queixar. E que a gente ouve isso das mulheres de uma certa maneira, dizendo assim, não tem mais homem. Né? Muitas aqui riram, funcionou. Né? Quer dizer, aceitaram o que eu acabei de falar. Né? Quer dizer, não tem mais homem. Não é só que não tem mais homem pelas razões que normalmente dão. Não tem mais homem para quem eu possa me queixar. Porque vão se queixar frente a um homem e o homem fala assim, bom, tipo assim, você não quis isso? Né? Agora vem Josefa, né? Diria Carlos Drummond. Né? Então, eu acho que perdeu a queixa, a histeria não será mais a mesma, porque não dá mais para você ter o gozo da insatisfação, né? Porque isso é um gozo, né? Qualquer sintoma neurótico é um prazer, não é um desprazer. Então não dá mais para você ter o gozo da insatisfação e surgem novos sintomas. Então já falei do como é que a gente vai, por exemplo, abordar na Mônica e como a gente vai abordar depois com a Ariel Bogosfo. E aí, sintomas que não são mais dirigidos como uma queixa ao outro. A bulimia e a anorexia não são queixas. E aí você tem a pista de saber o que serão. Serão novos estados, de certa forma, mais graves. Sim? Microfone aqui, por favor. Tem aí? Desculpa. Eu pensei sobre algumas coisas com as quais eu me deparei no curso de pedagogia, né? Inclusive, assim, é curioso porque é um curso... Por quê? É um curso predominantemente feminino, né? E tem também a curiosidade nas gestores acabam os homens ocupando as posições de liderança. Desculpe, cortou aqui um pedaço. Desculpe um minutinho. Esse microfone não está bom, eu não consigo ouvir. Já tinha acontecido na sua questão. Podia dar uma olhadinha? Está cortando, eu não consigo ouvir o que a pessoa está falando. Mais alto? Assim? Melhorou? O assim eu ouvi. Vamos ver. Eu fiz curso de pedagogia, né? Tá. E assim, já tem um fator interessante pelo fato de ser um curso predominantemente feminino, né? E, na verdade, enquanto você falava, foram duas coisas que me vieram na cabeça. Um é um comentário e outro é uma questão, né? E o comentário tem a ver justamente com coisas com as quais eu me deparei durante o curso. Dependendo da linha que você pega para estudar questões relacionadas à política, à sociologia, essas alterações que foram colocadas por você também em relação à mudança das relações de mercado, por exemplo, com a globalização, né? Antes nós tínhamos estabilidade, as pessoas ficavam... Né? Meu pai foi um exemplo de um cara que ficou 28 anos na mesma empresa, enfim, entrou com office boy, enfim. Exemplos que a gente tem nas outras gerações, né? Então, dependendo da linha que você pega para estudar essa mudança nas relações de produção, isso é visto como algo ruim, né? Mas, você colocando isso hoje, levando para o lado, vamos dizer, de gênero, né? Eu fiquei me questionando em relação a isso, né? Algo que, de repente, né, o mundo pós-moderno, o mundo globalizado, traria como prejudicial para as relações, se a gente pegar um viés de que o mundo se torna mais colorido por fato de ficar feminino, aquilo que a gente pode considerar ruim, na verdade, pode ser bom. Inflexibilidade, flexibilidade. Isso não é uma pergunta, foi só uma coisa que eu pensei durante a sua fala. Acho que sim. E o outro, aí o questionamento mesmo é coisa mais pessoal, né? Em relação aos valores, né? Tem a ver até que a colega colocou ali, né? Porque que os homens não são... aquela questão assim, né? Quais são os valores pelos quais nós somos educados, né? O homem predador, o homem que passa segurança. Então a pergunta seria, como é que fica o jovem, como é que fica o novo homem nesse contexto que você propõe aí de uma nova sociedade feminina?
Bom, eu não acho que vai desaparecer as diferenças de homem e mulher, mas não teria ainda como te dizer de que maneira eles vão se reaparecer. Onde é que está? Eu não teria, como falei antes, não tem um filme. Esse filme não está pronto. Esse filme está sendo construído e não sei se será tão fácil de fazê-lo, porque como essa sociedade não será padronizada, não serão, será mais difícil de fazer uma caricatura aceitável a todo mundo. Mas não tem essa resposta hoje. O que sim te digo é que não acho que nós cairemos num relativismo sexual, tipo assim, tudo vale tudo. Como existe um certo pensamento grande atual que pensa dessa forma. E quanto a outro aspecto de profissões, como você disse, femininas, a pedagogia é feminina em termos, diria, se você me aceitar. Porque no mundo anterior, ela era feminina no primário e masculina na faculdade. Os catedráticos eram homens, né? As catedráticas não existiam praticamente. E você tinha as normalistas no colégio primário. Havia uma noção que mulher entendia melhor de criança, que criança é mais fácil. Então nós punhamos pessoas menos formadas, muitas vezes, para cuidar das crianças. Isso dentro da pedagogia. E no meu campo, por exemplo, na psicanálise, na psiquiatria, também sofreu isso. Em alguns momentos eu colocava, a pessoa dizia assim, não, eu vou começar a atender, mas eu vou começar a atender criança. Quer dizer, era melhor começar a atender adulto, porque o estrago que pode fazer na criança é muito maior, né? Então, mas havia essa associação. Isso não existe, isso se verificar o que eu acabei de propor, isso vai deixar de ser assim. Não vai deixar de ser assim amanhã, mas vai deixar de ser assim em vários estratos da sociedade. Até então, tudo que era do lado mais afetivo era visto como feminino e mais racional era visto como masculino. Só que o Prêmio Nobel de Economia, recentemente, foi dado a pesquisadores que provaram o afeto nas relações econômicas, as variações de mercado a partir das relações afetivas. O Prêmio Nobel de Medicina já foi dado para alguém que provou a modificação da expressão genética, a gente vai ter amanhã, na semana que vem aqui, Maynazatz, a diferenciação da expressão de um gene, né, de uma determinação do DNA biológica, a expressão, ou seja, o comportamento do que vai dar isso numa pessoa, o fenótipo, é variado dependendo de relações afetivas também. Então, essa distinção vai deixar de ser como era até então. Os economistas já falam, né, na loucura da inflação, na psicose do mercado, na histeria do comprador e coisas assim. Eu acho que nos próximos 10 anos não haverá mais essa distinção, tal como economia, engenharia, sei lá o que é para homem, pedagogia, psicologia, etc., é para mulher. Todo mundo fica esperando a câmera. A câmera acompanha a pessoa. Vamos lá. Na primeira cena mostrada hoje do filme My Fair Lady, fica claro que a mulher é um estorvo na vida do homem. Isso era no mundo verticalizado. E hoje isso mudou? A mulher não é mais um estorvo para o homem? As mulheres são criativas. Elas não perderão o posto. Quem vai falar? Pronto.
Oi. Uma das marcas do feminino é a intuição. Eu senti falta da intuição na tua análise. Se a globalização é feminina, os homens e mulheres, nos tempos de hoje, tendem a ser mais intuitivos? Eu te agradeço a pergunta. Não é exatamente que faltou intuição na minha fala, se você me permite. Faltou a palavra intuição. Mas eu falei dela o tempo inteiro, sem usar a palavra e quase de propósito. Por quê? Porque a intuição é uma das palavras malditas, assim, que ficou maldita, ficou muito maldita e mal vista. Como palavras como inconsciente eu também evitei falar hoje, né? Mas eu falei o tempo inteiro, eu falei sobre razão sensível, eu falei sobre monólogos articulados, né? E, com isso, poderia se colocar sobre a esfera da intuição? Sim, mas a gente teria que revalorizar, porque ela foi muito desgastada durante anos e anos e anos. Essa palavra foi mal usada e foi desgastada. E acho que a resposta para você é sim. As decisões serão progressivamente mais intuitivas, entre aspas. Um livro de muito sucesso que tem no Brasil, chamado Blink, de um autor chamado Malcolm Gladwell. É um jornalista canadense que mora em Nova York, e ele tem um livro de bastante sucesso, que é esse, Blink, que diz respeito às tomadas de decisão sem ser a partir dos métodos habituais racionais, mas a tomada de decisão num piscar de olhos, né? Por isso Blink, num piscar de olhos. E tenta mostrar nesse livro como as tomadas de decisão no piscar de olhos são muito mais certeiras que as tomadas de decisão fruto de uma longa pesquisa, etc. Então isso já se sabe. Eu acredito que o mundo vá para esse lado. O grande problema é que as pessoas não legitimam a intuição, acham ainda que é loucura. E por não legitimarem, quase precisam. Vamos dizer, elas já sabem qual é a resposta, precisam criar um processo grande para legitimar a resposta que já sabem. Muitas empresas, por exemplo, fazem isso. Elas já sabem que a resposta é tal, mas precisa fazer uma pesquisa quantitativa, por exemplo, para, a partir de uma pesquisa quantitativa, depois de uma pesquisa qualitativa, enfim, de um longo processo, dizer, então nós vamos fazer isso. E muitas vezes se faz tudo isso por não se suportar o risco da primeira intuição, da primeira percepção imediata que a razão vem depois. Uma intuição, uma percepção imediata que a razão vem depois. Acredito que progressivamente o mundo vai se habituar a essa forma de agir. É quase um agir antes de justificar depois. Só que como isso também tem uma má história atrás, né, são elementos todos que já estão aí, mas ainda não se sabe muito bem como se legitimar no mercado das relações humanas. Público aqui um fato que ocorreu há 15 dias atrás. Nós temos, o setor elétrico tem uma associação, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. E há 15 dias atrás houve uma reunião desta associação aqui, na companhia, aqui embaixo, aqui no café. Então compareceram 64 empresas, aí umas 200 a 300 pessoas, para refletir sobre uma série de temas relacionados com a energia elétrica. E nós trouxemos 2 temas, um negócio impressionante, tem tudo a ver com essa reunião, por isso que eu estou trazendo isso aqui, eu falo pouco aqui, mas agora eu tenho que falar. Nós, na CPFL, fizemos uma pesquisa de opinião no final de 2006. Não, no final de 2007. E descobrimos, meio surpresos, que os clientes nossos achavam nossos serviços muito bons, muito competentes, tinham muito respeito por nós, etc., mas achavam a CPFL muito fria, que se relacionava muito mal com os seus consumidores. Foi uma surpresa para a gente. E nós, em cima dessa pesquisa, fizemos várias outras para entender esse tema. Entendemos
E começamos a nos perguntar por que estava acontecendo aquilo. Por que nós estávamos, na visão dos nossos clientes, tratando mal. E por que... Não, nós começamos a perceber uma coisa interessantíssima, que nós tínhamos muitos homens nessa área. E a gente abriu essa discussão nesse dia, uma tarde, que estavam 60 empresas conversando sobre isso. Quer dizer, são empresas monopólio, quer dizer. As empresas são obrigadas os consumidores, os clientes nossos, são obrigados a ficar conosco. É muito diferente isso. E aquilo que nós, CPFL, estávamos compartilhando com eles, estava acontecendo em quase todas elas. E aí, quer dizer, aí nós começamos a tratar do tema do cuidado. Aquilo que estava acontecendo, quer dizer, as áreas de atendimento masculinas estavam levando a um mau atendimento. E nós começamos a trabalhar o tema também do meio ambiente. Todas as vezes que as empresas tinham problemas nessa área, ou algumas vezes, isso podia estar relacionado com pessoas do sexo masculino que estavam trabalhando com isso. Significando que os homens tinham um cuidado diferenciado em relação às mulheres para esses temas. Tema por exemplo, os relacionamentos. A globalização é relacionamento. E as mulheres se relacionam muito melhor do que os homens. Não é? E aí, esse tema do cuidado com o planeta, é isso que está essa... Quer dizer, se nós olharmos para trás, não é, a sociedade industrial foi a sociedade masculina. E, nesse sentido, o cuidado, não é, com nossos rios, com o meio ambiente, etc., pode ter precisado, não é, de mais mulheres. Então, a gente foi discutido isso aqui, foi muito interessante. Nós vamos ter uma ata dessa reunião, onde a conclusão é a seguinte: nós precisamos ter mais mulheres em posto de comando. Então, isso que nós estamos querendo fazer aqui na CPFL, fazendo um esforço imenso, com pouco sucesso, porque é muito complicado, é muito difícil, né? Mas é o tema da diversidade, né? Quer dizer, como a gente colocar... Então, esse programa de relacionamento com os clientes, o programa, que nós mudamos tudo, o programa foi feito por muitas mulheres, uma coisa impressionante. E quando eles vieram trazer para a gente o programa, e pessoas inclusive da minha diretoria, a maior parte das inovações eram das mulheres. E que trouxeram uma nova forma de relacionamento com os clientes. Né? Então eu acho isso muito interessante, trazer aqui, não é? O que faz com que há um desafio imenso, de nós vamos ter que colocar mulheres em todo lado. Porque isso que é tão difícil. Não só no fogão. Isso mesmo. Vocês estão vendo que o futuro do homem não é... Mas é verdade. Eu achei ótimo o seu depoimento, achei ótimo tudo. Achei ótimo o depoimento, porque, inclusive, mostrar as reuniões aqui, as reuniões da empresa, já essa mescla. Quer dizer, isso entra no... Quer dizer, é fundamental para o negócio. Era o que eu estava comentando antes, né? Quer dizer, não haverá como tirar a sensibilidade de qualquer parte da nossa vida social e nos negócios. Não existirá negócio sem afeto. Quer dizer, o homem, quando vai fazer um negócio, ele, quer dizer, dentro ainda dessa satisfação masculina, ele valoriza coisas que uma mulher não valoriza. E ele pode emperrar um negócio por brigar, pelo seu pavoneio, como falam os argentinos, pela sua exibição, por se achar mal ouvido, ou por se achar desonrado, ou por briga hierárquica. Porque são vários elementos que podem emperrar o negócio, como você acabou de dizer. E nós precisamos completamente nos resituar. Mas acho muito interessante você trazer essa experiência viva, de ver que isso já está ocorrendo dessa maneira. Legal.